O Pode Mais dessa semana está começando no oferecimento de GL Cosméticos, uma loja completa em produtos de beleza para você e toda a sua família. Temos produtos para pele, cabelo e muito mais. Visite-nos! Estamos localizados na Rua da Delegacia, em frente à Sanceltec Celulares, no centro de Alto Alegre do Maranhão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais. Hoje, segunda-feira, dia 13 de maio, e nós estamos aqui com mais uma convidada muito especial, aqui moradora de Alto Alegre, a querida Ávila. Seja bem-vinda, Ávila. Obrigada. Gente, de início já queria pedir para vocês acompanharem com a gente o nosso podcast. Comentar se você está gostando desse episódio, compartilhar também com outras pessoas, se inscrever em nosso canal e também assinar o sininho ativar o sininho de notificações para sempre que nós postarmos algo você ficar sabendo. Ávila, seja bem-vinda, aqui é um prazer receber você no nosso Pode Mais. Obrigada, um prazer também estar aqui com você. Ávila, a gente vai falar sobre vários assuntos, né, na nossa conversa de hoje, e a gente vai começar falando um pouco sobre a tua infância, né, sobre o início da tua vida. Se tu sempre foi essa menina, assim, que hoje a gente sabe que tu é uma pessoa que estuda muito, né? Trabalha com educação, mestranda. E tu sempre foi estudiosa desde a infância ou surgiu depois? Não, eu sempre fui muito estudiosa, até porque minha mãe sempre cobrou muito isso da Sim. gente, estudar. Eu sempre gostei muito. Só que, como toda adolescente, eu tive minha fase um pouquinho rebelde, né? ali, principalmente no primeiro ano do ensino médio, que eu passei muito tempo estudando na escola adventista. Uhum. E aí, quando eu saí, conheci outras pessoas, eu acabei estudando um pouquinho menos. Mas as áreas que eu sempre gostei, português, história, eu sempre fui muito focada. Uhum. E aí, no segundo, terceiro ano, eu retomei de novo a ser aplicada. Então, eu sempre fui aluna muito estudiosa e aquela que, nas reuniões com os professores, eles reclamavam que eu falava demais. Era só isso. Minha mãe sempre chegava, eu e mãe, passou, só reclamaram que tu conversa muito. E aí tu estudou sempre na escola adventista e depois no Batista, foi isso? Eu estudei aqui em Alto Alegre, no Vovó Natécia, que era ali na Rua São José, Uhum. que mudou o nome já. Eu estudei lá, estudei também no Benedito Leite. Uhum. E aí, quando eu fui fazer o 5º ano, eu fui pro Adventista, Sim. que eu me tornei bolsista lá, e aí eu estudei lá até o 9º ano. E aí, como não tinha ensino médio, eu fiz o 1º ano no Batista, e aí já estava muito cansada dessa vida, sempre acordando muito cedo, indo para Bacabal, voltando. E aí eu disse pra minha mãe que eu não estava mais aguentando, porque eu chegava 2 horas em casa, realmente e aí muito eu cansativo. chegava morrendo de sono, como é que eu ia estudar, né, para vestibular e tudo mais. Aí eu acabei mudando pro Êxtos, em São Mateus, e Que era fiz mais perto, né? E eu saía mais tarde um pouco, né? Acordava um pouco mais tarde, chegava mais cedo. E aí eu fiz o 2º e 3º ano lá. Ah, muito interessante. Ávila, na tua infância também tu enveredou pelos lados da música, né? Lançou CD. Conta um pouco sobre essa aventura. Quando eu era criança, eu tive alguns problemas de saúde. E aí a minha mãe, ela fez um voto, ela disse que fez uma promessa para Deus, que se ele me curasse, o dom que ele me desse, ela ia colocar para que eu pôsse em prática, Sim. né? E aí, com 3 anos de idade, ela já começou a me colocar para cantar na igreja. Então, eu pequenininha já cantava ali. E ela sempre teve o sonho de gravar um CD meu. E aí, quando eu tinha, acho que uns 9, 10 anos, ela tinha um amigo que era cantor, o Josué Soledade, ele era do Pará. E eles conversando, eles vamos fazer o CD da Ávila. E aí me levaram pra Belém e lá eu gravei. Foi traumático, porque toda hora eu ficava dizendo, repete, e eu chorando. E eu, mãe, eu não quero mais isso. E ela, Ávila, tu vai conseguir. Mas aí a gente gravou o CD. As músicas eram composições? As músicas eram composições do Josué. E também tinha algumas que eram, tipo, essas... O meio gospel tem muito disso. São músicas que são internacionais e aí traduz. Sei. E aí tinha dessas também e versões. Por exemplo, tem uma música que era Dá-me Teus Olhos, que é a versão de uma outra que é Dá-me Teu Coração. Mas eram todas composições lá do Josué e aí eu só gravei.
Aí eu lembro desse período, que eu lembro que a Miriam até mostrou uma vez, quando ela era minha professora no magistério, ela levou para mostrar o CD, aquela mãe toda orgulhosa, né, de ter conquistado isso. E foi muito interessante, bacana essa experiência, né? Ela não queria de jeito nenhum que eu desistisse de cantar. É porque eu fui crescendo, ficando adolescente, Sim. eu já tinha uma vergonha, eu não queria mais ficar cantando nas igrejas. E aí eu, não, mãe, não quero mais. Ela aceitou de Sim. boa, mas até hoje ela é apaixonada por isso. E Ávila, e aí com relação à tua profissão, né? Normalmente a gente vai crescendo, a gente tem muitas dúvidas, né? Do que seguir, qual profissão trilhar. E tu já sempre foi decidida ou passou por aquele período de indecisão também? Eu fui muito indecisa, porque eu cheguei no ensino médio e eu vi que todos os meus amigos já tinham sonhos. Eu quero fazer direito, quero fazer medicina. E eu não conseguia me enxergar. Eu ia muito pelo que os professores falavam. Então, os meus professores no Adventista, a primeira professora que falou que eu deveria ser foi minha professora de língua portuguesa, que ela disse que eu ia ser professora de língua portuguesa, porque interessante. eu era muito, assim, aplicada, eu gostava muito de estudar. E aí ela pegou e disse, ela vai ser professora. Eu, não, pelo amor de Deus, não quero, porque eu vejo minha mãe trabalhando todos os horários praticamente, né? Eu tinha uma visão muito distorcida sobre isso. Aí ela, não, tu vai ser professora de faculdade. Eu, tá, vou pensar nisso. E quando eu cheguei no ensino médio, que eu falava isso para os meus professores, eles já rebatiam. Aqueles professores que são meio amargurados com a profissão. Sei, sim. E aí eles diziam, não, Ávila, faz direito, porque tu é muito eloquente, faz jornalismo, faz alguma coisa. E a minha mãe, ela só dizia, ou tu faz direito, ou então tu faz alguma coisa que seja aqui perto de casa, já que tu não te identifica com outra profissão. Aí, quando foi o ano do vestibular, eu fiquei na minha cabeça, vou fazer direito, porque eu queria ir embora de Alto Alegre. Mas não deu certo a minha nota. Consegui passar para História, que era o meu sonho, em Teresina. Só que aí a mãe disse, não, já que é uma licenciatura, faz língua portuguesa primeiro, letras, porque é mais fácil. Sim. E também é mais perto de casa, e aí, se tu quiser, tu vai estudando para tu passar em Direito, que é o que tu quer. E eu fui com esse pensamento de dar só um ano letras. Ficou todos e agora eu não me imagino em outra profissão. É verdade, interessante. E Ávila, aí sim, conta um pouco da tua vivência. Tu passou na UFMA, né? Foi pelo SISU? Sim. Aí tu ingressou no curso. Conta um pouco com o teu aprendizado, as tuas vivências lá na UFMA. Eu entrei no curso em 2019 pelo SISU, ampla concorrência, né? Porque eu vim de escola particular. E aí eu entrei, fiquei lá, e aí a gente teve a questão da pandemia, que foi assim, horrível. A gente pegou a pandemia no segundo ano, que foi 2020, a gente teve acho que 2 semanas de aula, chegou a pandemia. Aí no começo estava todo mundo feliz, uma folguinha, mas depois pegou, né? E aí ficamos, acho que uns 3, 4 períodos online, e eu fui pagando todas, porque eu sempre tive na minha cabeça que eu queria terminar cedo para começar logo a trabalhar, para ajudar em casa também. Sim. E aí eu peguei e fiz tudo, fui terminando. No último ano teve algumas que eu não consegui fazer por causa do sábado, que eram disciplinas do sábado, e aí eu tive que fazer à noite, por exemplo. Eu ia à noite para a UFMA, passava o dia, na verdade. Eu ia de manhã para o estágio, e aí do estágio eu ia para aula à tarde, tomava banho na faculdade, jantava na faculdade, e aí ia pagar a disciplina à noite para terminar tudo logo. Aí foi isso aí tudo, e terminei no tempo certo, em 2022. E aí, tu termina a graduação e logo tu já entra no mestrado, né? Praticamente não respirou, né? Eu fui fazendo a seleção ainda durante a graduação, porque meu orientador, ele disse, Ávila, tenta, porque esse ano a gente tem 3 vagas, é para tu tentar. Aí eu fui nessa, né? Porque, tipo, tava todo mundo falando que era muito bom entrar no mestrado, eu tentei, mas tudo no silêncio, contei só pra minha mãe. Aí depois todo mundo tava sabendo, que ela contou no círculo de oração. Aí todo mundo tava sabendo do meu sonho. Mas eu fui lá, fui fazendo cada etapa, passando direitinho, durante o TCC. Então, eu fazendo o TCC, estagiando, escrevendo meu projeto, estudando para a prova. Meu Deus, e assim, torcendo, Senhor, que dê certo. Eu emagreci muito na época, eu fiquei muito mal, mas deu certo, né? Pelo menos estamos aí para finalizar. E aí, tu já tá nos finalmente? Já tá Eu tô agora escrevendo para qualificar. Vou qualificar em agosto. E quero defender até dezembro. Quero terminar logo. Interessante. Uma outra pergunta que eu queria fazer com relação a isso. Quais são as temáticas que tu estuda, né, no teu mestrado? Qual é o teu tema do teu trabalho? Olha, lá na UFMA a gente tem 2 áreas, que é a da linguística e da literatura. Eu sou da literatura, né? E a minha área de estudo é sobre o racismo.
negritude e tudo mais. Porque no meu TCC eu estudei sobre racismo, foi o que eu sempre me identifiquei, foi com essa temática, e com a literatura contemporânea. Sim. E aí eu estudei no TCC o livro do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, Sim. que virou polêmica esse ano. Acompanhei. E depois, para o mestrado, eu submeti meu trabalho com 3 livros do Jefferson Tenório, outros 2 que foram publicados antes do Avesso da Pele. Só que aí lá durante o período de prova, né, na prova oral, eles me recomendaram estudar só 2, porque é pouco tempo para muito estudo. E aí eu fiquei com o livro Avesso da Pele e O Beijo na Parede, que também é um livro do Jefferson Tenório. E aí na graduação, eu estudei a questão do racismo estrutural nessas obras e fiz um panorama também da literatura, né, no geral. E agora, no mestrado, eu estudo a questão da negritude como resistência. Então, desse movimento mesmo negro que a gente tem no Brasil, que surgiu fora do Brasil, mas que a gente tem hoje, de luta, né, de resistência contra essa estrutura. Interessante, muito bacana. Inclusive, nesse tempo, essa temática é muito forte, justamente para esse tempo agora que a gente tem discutido muito, né? Então, acho que é bem interessante também esse reforço que a universidade propõe, né, de estar discutindo isso. Agora, uma coisa que eu quero te perguntar com relação... Assim, tu sempre foi da igreja, né? E a gente sabe que, às vezes, a igreja, ela tem algumas visões diferentes da academia, né? E aí, tu discutindo essas temáticas, como é que tu consegue conciliar? Como é que tu lida psicologicamente na cabeça com relação a isso? O meu orientador, ele fala que eu sou uma menina muito diferente, porque dentro da universidade tinha outras pessoas que eram evangélicas como eu, mas que acabavam não tendo uma mente tão aberta para entender as coisas. Nada que eu aprendi na faculdade mudou os meus princípios e a minha mentalidade da igreja, mas de uma certa forma ampliou para eu questionar algumas situações, como por exemplo a questão do racismo mesmo dentro da igreja, algumas discussões que algumas pessoas elas acabam levantando e que é racial, né? Então, isso acabou abrindo mais a minha mente e eu tento levar isso, às vezes, dentro das discussões que eu tenho. O lugar que eu mais levo essas mudanças é para dentro da minha casa. Sim. Porque, como, por exemplo, a minha avó, ela nem sempre foi cristã. Mas a minha mãe já nasceu em um lar evangélico e eu também, né? E aí, consequentemente. Então, a gente tem muitos pensamentos assim que precisam ser desconstruídos. Sim. E aí eu vou tentando levar isso para eles, mas de nenhuma forma o que eu aprendi na universidade me modificou na forma de pensar, digamos, negativamente, mas positivamente. Eu começo a questionar muitas coisas. Até mesmo a questão de ser uma pessoa mais empática, porque eu tinha muitos preconceitos, assim, diversos mesmo, e eu comecei a ter um olhar mais aberto para as diferenças e tentar não impor a minha religião para as pessoas. Isso é muito interessante, porque a gente percebe que houve uma agregação de informações que contribuiu, né, para a tua formação como ser humano melhor, né, em todos os aspectos. Isso é muito bom. E Ávila, quais são os temas que tu discute, além da negritude, que tu gosta de estudar, que tu gosta de pesquisar? Eu gosto muito de falar, além da negritude, sobre a questão feminina. Eu gosto muito de falar sobre a questão feminina, principalmente, voltando de novo para a mulher negra. Sim. Né? Porque, obviamente, as mulheres elas sofrem em todos os lugares do mundo. Essa semana passada eu estava mostrando para minha mãe, uma mulher que eu acompanho nas redes sociais, que ela viaja pelo mundo e mostrando o quanto é difícil a situação da mulher em todos os lugares desse planeta. Mas a gente precisa saber que as dificuldades para uma mulher negra são bem mais difíceis do que para uma mulher branca. Aí não tem mais só a questão do gênero, mas tem a questão da raça também. Sim. Então, eu gosto muito de estudar essas questões, não somente de cor, mas de gênero, de classe também. Gosto muito de discutir, de me aprofundar nessa questão dos privilégios. Apesar de eu não ser de uma família com uma ótima condição, mas eu tive alguns privilégios que outras pessoas não têm. Sim. E eu gosto de reconhecer isso, sabe? Entender que eu tenho até mais privilégios do que minha mãe teve quando ela era criança, né? Adolescente. Muito bem. E Ávila, e aí, como que iniciou o teu trabalho como professora, né? Que hoje tu trabalha na profissão, né? Tu exerce de forma, como é que eu posso dizer? Autônoma, Isso. Né? Como foi que iniciou o teu trabalho?
Eu comecei a dar aula de reforço. Sim. Desde a graduação, eu dava aulas. Comecei dando aula lá na área da minha casa, para algumas crianças que estudavam, por exemplo, no Métodos, no município, à tarde. E aí eu dava aula para eles particular e fiquei assim, eu acho que desde o primeiro ano de 2019 até ano passado, né? Ano passado foi. E aí, ano passado, teve a mudança, assim, porque eu já dava aula para uma menina da minha igreja, uma amiga minha, que ano retrasado ela dizia, eu quero estudar, melhorar português e tudo mais, eu dava aula só para ela. Então, sempre foi essas coisas muito esporádicas. Sim. Mas aí, ano passado, teve uma mudança, porque como eu concluí a faculdade, aí começou a vir gente atrás de mim, tu dá aula de redação? E aí eu tive a minha primeira turma, formei minha primeira turma, que funcionava dia de segunda, que eram 5 alunos. Dentre esses, 4 eram, tipo, amigos, vizinhos meus da igreja. E outro que eu fui conhecer depois, né? Esse outro menino. Mas eram pessoas ali do meu círculo mesmo. Eu nunca tinha ampliado, porque não era minha visão essa. Eu não sabia nem o que eu ia fazer na área da educação. Sim. Eu sempre tive, assim, muito que eu tinha medo de ir pra sala de aula. Até hoje eu tenho um pouquinho de medo disso, porque eu me acho, assim, muito nova. Eu fico, meu Deus, esses meninos vão me respeitar, será? Eu tenho, assim, um certo medo ainda sobre isso, ainda tenho que quebrar essa barreira, mas eu ainda não tinha me encontrado. E aí eu fui dando esses passos, assim, pequenos, e aí, quando saiu o resultado, o meu amigo, ele veio e disse, Ávila, vai e lança aí, vê se vem gente atrás para estudar contigo, entendeu? Aí eu peguei e tive essa coragem. Inclusive, o que me ajudou muito foi o aulão que eu fiz ano passado, grátis, que foi uma ideia dos meus amigos. A gente estava só na porta de casa, eles falaram, Ávila, faz um aulão para tu divulgar, porque às vezes as pessoas não te conhecem e tu fazendo isso, talvez tu amplie, né, o conhecimento das pessoas a respeito sobre ti. E eu fiz e deu muito certo. Deu muito certo. Hoje tu tem quantas turmas? Hoje eu tenho 5 turmas, cada uma com 9, 10 alunos, e a online que tem uns 15, 16 por aí. Mudou muito, né? De 5 para quase uns 60. Que bom que tá dando certo. Eu acredito, Ávila, que esse sucesso, né, do teu trabalho vem muito também dessa mudança que a gente está percebendo na nossa cidade, né? As pessoas, elas estão se abrindo mais para estudar, né? E é isso que a gente espera mesmo, né? Que os jovens, eles saiam do ensino médio com essa perspectiva de ingressar na universidade. E para ingressar na universidade tem que ter um estudo, tem que ter uma dedicação, e na redação também, né? E aí, o que tu considera? Agora vamos dar uma deixa aqui pro pessoal que está assistindo e que quer fazer uma boa redação para o Enem. Dá aí algumas dicas para uma boa redação. O que tem que ter numa boa redação? Primeiro de tudo, você precisa acreditar que você tem conhecimento sobre o mundo, né? Muita gente, quando encontra ali a redação, fica com medo, dizendo, meu Deus, eu não sei o que eu coloco. E aí a gente precisa saber o básico, precisa saber que a gente tem 4 parágrafos, precisa saber que a gente precisa apresentar um problema. Então, ano passado a gente teve um tema muito interessante, que foi a questão do trabalho de cuidado, né? Um grupo de mulheres que é muito invisível na nossa sociedade. E aí, como que eu construo uma redação sobre isso? Eu preciso me encontrar o meu posicionamento. Então, o que eu vejo sobre isso? Eu acredito que isso é um problema na minha sociedade. Então, se eu acredito que isso é um problema, eu tenho que procurar as causas e consequências desse problema. Então, quais são as causas que a gente tem para ter um país como esse que desvaloriza o trabalho de cuidado, né? Seja da dona de casa ou daquela que sai de casa para cuidar de alguém. Então, a gente pode pensar no que causa isso e nas consequências, a desvalorização e tantas outras coisas. Então, além disso, de fazer esse exercício de pensamento para trazer para a redação, eu acredito que o que ajuda muito é o conhecimento que você já tem, né? O que você vê na escola, nas aulas de história, de biologia, de língua portuguesa, o que você vê em casa mesmo assistindo ali nos canais, né? Então, alguns alunos, eles chegam até mim com algumas concepções, assim, bem preconceituosas sobre algumas coisas, né? Porque foram realmente alvos da desinformação. Então eu digo, gente, vocês não precisam que eu fique aqui dizendo para vocês o repertório. Vocês assistem série, vocês assistem novela, vocês leem, vocês veem informações, vocês olham aí o Gossip do Dia e vários outros canais que falam da vida dos influenciadores. Então, vocês têm conhecimento para trazer para a redação. Então, realmente, o que precisa ser feito é o exercício de pensar. Sim. Que eu acredito que nós, enquanto educadores, temos que sempre instigar isso nos alunos, independente da matéria. Sim. A gente sempre tem que instigar. E eu vejo que os meninos, eles têm muito
essa característica de argumentar. Eles sabem argumentar. Eles têm medo de escrever. Essa é a questão, é o medo de escrever. Porque eu acredito que o nosso sistema de educação, ele ainda tem muito que melhorar quanto a isso. De não ser tão repressor, de dar medo no aluno. Né? Então, eu acredito que isso é muito da estrutura que a gente tem, esse medo. Mas eu tô tendo uma alegria muito grande de ver que os jovens daqui de Alto Alegre, principalmente que vêm da rede pública, eles estão se desenvolvendo muito. Eles trazem assim, umas ideias que eu fico, meu Deus do céu, eu não penso isso até hoje. E como é que eles pensam isso com essa idade? Sim. Então, eu acredito que isso é você pensar, olha para o tema e identifica qual que é o problema central ali. Qual que é o problema, o que está pedindo. E aí pensa, causa e consequência. O que está acontecendo? Por que isso é um problema hoje no Brasil? Tudo que é problema hoje vem de uma estrutura, desde o colonialismo, praticamente. Né? Então, é pensar nessa questão de consequência e causa. Muito bem, gente. Então, se liga aí nas dicas da professora Ávila, né, que trabalha na área de redação. E Ávila, e quais são os desafios agora na tua profissão? Quais são os teus desafios para o futuro? Quais são as tuas perspectivas? Eu me encontrei realmente nessa área. Então, o que eu vejo hoje é que eu quero ser uma empreendedora dessa área da educação. Sim. Eu gosto muito disso. E aí, os meus passos estão sendo organizar algumas coisas na minha vida para abrir a minha empresa. No caso, como eu ainda sou uma microempreendedora, o MEI, né? Eu estou entrando com um processo para fazer isso e começar a dar prosseguimento, organizar algumas coisas legais e ano que vem ampliar mais ainda o meu espaço para ofertar mais vagas para mais alunos. Então, hoje em dia, eu tenho uma pressãozinha para passar em concurso? Tenho. E eu quero passar em concurso para ter uma certa estabilidade. Mas o que eu realmente me vejo hoje é empreendendo na área da redação, que foi onde eu me encontrei. Eu nunca pensei que eu ia me encontrar numa área realmente assim. Eu achava que minha área era só literatura, mas hoje eu me vejo muito assim apegada com a questão da redação. Muito bom. E é um ramo promissor, né? Querendo ou não, a gente, como já discutiu, o pessoal está se atentando mais para isso. Eu lembro que, quando eu estudei no ensino médio, pouquíssimos alunos faziam o Enem, ninguém fazia aula de redação. E hoje a gente tem muita gente interessada, né, estudando, os alunos estão saindo do ensino médio com essa visão. Então, é sim um ramo promissor, eu acho que não só em Alto Alegre, né, mas também nas cidades vizinhas. Isso é interessante. Eu vejo que isso também é muita consequência dos professores que estão na escola. Vocês, que são professores aqui em Alto Alegre, estão fazendo um trabalho muito bom de incentivar. Eu tenho um amigo que ele estudou aqui quando ele era adolescente, ele me falava, se fosse no meu tempo, talvez hoje eu tinha uma vida totalmente diferente. Porque os professores não motivavam e não tinham pessoas que trabalhavam com isso na cidade. Né? Então, a gente saía realmente sem saber o que era. Ele disse que não sabia nem o que era redação quando ele foi para fora. Então, eu acredito que hoje vocês estão fazendo um trabalho muito bom na escola aqui, motivando os alunos, mostrando que tem um mundo fora do que a gente vive aqui. Porque a questão não é que os alunos antigamente, eles não queriam nada com a vida, mas é porque não tinham essa prospecção, né? Ninguém dizia, olha, tu pode ser mais do que os teus pais conseguiram fazer, tu consegue dar uma vida melhor para tua família por meio dos estudos, né? E hoje eu vejo que os jovens, eles estão com essa visão por influência da família, por influência dos professores e muito do que a gente vê na rede social. E que bom que não estão se conformando com o que estão vivendo hoje, né? Buscando o melhor. Exatamente. Eu falo para os alunos assim que todo ano a gente começa, desde o ano passado, na verdade a gente começou com esse movimento de ajudar eles, porque me incomodava chegar no final do ano e a gente não ter aluno fazendo Enem, não ter aquela ansiedade por saber da nota, né? Por aquela coisa que não tinha. Então, a gente tem que fazer um movimento, uma coisa. E a gente começou. Aí, ontem mesmo, eu estava na escola e eu mostrei para eles, né? O banner que nós fizemos de 2023, os alunos que passaram foram 13. E mostrei dos que passaram em 2024 agora, né? Para o vestibular desse ano. Mais de 30. Então, olha a mudança, a quantidade, né? E isso fruto de um trabalho que realmente acontece de incentivar, de mostrar para eles que eles podem, né? Às vezes, eles se esforçando um pouquinho mais, eles conseguem passar no curso, né? E chegar a ter outras visões. E aí, outro dia, eu encontrei uma aluna excelente que eu tive em 2022, ela terminou o ensino médio, e nesse tempo ainda não tinha esse movimento, né? A gente realmente não fazia nada ainda na escola para esses alunos chegarem na universidade. Ela era uma aluna muito inteligente, fazia todas as atividades, muito dedicada, mas ela saiu da escola e
no final eu disse, Amanda, o que é que tu tá fazendo da vida? Ela disse, professor, eu tô trabalhando, mas eu quero estudar, né? E eu disse, o que é que tu quer fazer, Amanda? Eu quero fazer matemática. Eu disse, Amanda do céu, ela me disse que quer fazer matemática, que era uma coisa que era pra tu estar cursando, né? Então, às vezes, a gente acaba se culpando porque era uma pessoa que já era pra estar na universidade, entendeu? Realizando o sonho dela. Mas aí eu já peguei o contato dela, já fiz a isenção dela para a UEMA e esse ano vai dar certo. Olha, vai dar certo, estuda que vai dar certo. Então, eu acho que a gente realmente tem esse papel, né? Para além de ensinar o português, a matemática, história, geografia, a gente tem o papel de mostrar para ele que ele pode fazer muita coisa na vida dele, se ele acreditar na educação, se ele acreditar que ele pode fazer algo, né? E, Ávila, agora nós vamos para a parte misteriosa, que é a parte das perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui que tu vai responder com base no teu conhecimento de vida, na tua rotina, né? E eu acredito que vai dar certo. Tira aí um... Eu leio? Sim, pode ler. Lê e responde. Quais são suas paixões e interesse e como você expressa? Isso é da vida, né? Sim, é da vida, tá. como um todo. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que as coisas pelas quais eu sou mais apaixonada, mas eu ainda não estou vivendo isso em plenitude, é questão de conhecer o mundo. Eu sou muito apaixonada por aprender. Sou muito apaixonada por viver tudo. Então, assim, meu sonho é viajar ao mundo. O que me impede é o dinheiro e o medo de avião. Morro de medo. Se eu sonhar, eu já fico em pânico. Mas eu tenho muita vontade de viajar ao mundo, de conhecer as culturas. Tenho muita vontade, principalmente, de ir para o continente africano. Assim, é meu sonho. E eu realmente tenho muito interesse por aprender. Eu acho que eu tenho uma vida muito tranquila. Então, é até difícil para mim pensar essas coisas, porque tudo está muito baseado no campo do estudo. Sim. Então, eu tenho muita paixão. Quando eu aprendo uma coisa nova, aquilo ali parece que eu tô abrindo os olhos para um novo mundo. Então, essa é a minha paixão. Mas eu também sou muito apaixonada por estar com os meus amigos. Eu tenho poucos amigos, mas eu amo os momentos que eu tenho com eles. Assim, vou um final de semana para Bacabal ficar com as minhas amigas. Aquilo ali, para mim, é um sonho. Já fez meu ano, né? Então, eu sou muito disso mesmo. E como que eu expresso? Eu sou muito difícil de expressar meus sentimentos. Eu sou uma pessoa bem assim. Eu tô tentando melhorar. Com terapia eu melhorei um pouquinho. Mas eu sou bem complicada, eu acho que pela questão das criações que a gente tem, né? Eu fui criada praticamente só por mulheres, a minha mãe e minha avó, que meu avô morreu bem cedo. Mas eu tive que aprender a ser forte muito cedo, por todas as situações que a gente viveu em casa. Então, eu não tive esse tempo para ser tanto assim a criança que fica tendo todos os cuidadinhos. Eu fui logo aprendendo a ser bem forte, a saber dar conselho e a enfrentar tudo junto com a minha mãe. Então eu acho que a minha forma de expressar é realmente cuidando e defendendo os meus. Eu não sou a pessoa de ficar, ai, te amo e dando abracinho. Eu sou de ir pra porrada se alguém mexer com alguém da minha família, né? Então é basicamente isso. Muito bem, Ávila, gostei das respostas. Mais uma, a Francisca está pedindo mais uma. Vamos lá, tira aí. O que você acredita que seja o seu diferencial? Nossa, eita, que forte. Eu me senti na minha sessão de terapia. A terapeuta perguntando o que você é, Ávila? Eu não sei, sou professora, ela não é sua profissão. O meu diferencial, assim, como pessoa, eu acho que, novamente, o que me moldou muito foi a minha criação. Ter sido criada, assim, por mulheres fortes, minha mãe e minha avó, que são pessoas totalmente diferentes. E eu acredito que meu diferencial também seja um pouco a minha personalidade. Eu sou muito incisiva no que eu quero. Eu não sou fácil de ser manipulada pelos pensamentos de alguém. Isso pra tudo na minha vida. Tipo assim, se eu quero terminar um relacionamento, eu termino e ninguém muda a minha cabeça. Então, eu sou muito incisiva em tudo. E, além disso, eu acredito que também a questão de ser muito empática. Apesar da forma de vida que eu tive, eu consigo olhar para uma pessoa e entender, não, a vida dele foi diferente, eu vou tentar compreender por que ele está dessa forma agora. Tanto para quem tem uma vida, digamos que melhor do que a minha, quanto para alguém que está numa situação mais difícil. Então, eu consigo ter esse olhar mais empático e eu me irrito muito quando eu vejo que nem todo mundo tem esse olhar. Não consegue, por exemplo, perceber que se um aluno ele não está conseguindo se desenvolver, é porque teve algum erro na base. Não é culpa só dele, é culpa de toda uma estrutura. Então, eu acredito que um dos meus diferenciais seja esse também, de empatia. Ótimo. Agora nós vamos pro momento blogueirinha, né? Que é o bate-bola.
Vamos lá, eu falo uma palavra, né, que é uma pergunta, e tu responde, né, com uma que vem na tua cabeça. Uma autora. Conceição Evaristo. Um livro. O Avesso da Pele. Uma cor. Rosa. Novela ou série. Ai, Jane a Virgem. Um gênero literário. Romance. Romance. Uma comida. Arroz, feijão e carne. Ah, é muito básico, eu gostei Sim. também. Deixa eu ver essa outra aqui. Uma memória. Nossa, acho que a minha memória... Nesse momento que eu tô pensando foi do dia que eu perdi meu avô. Acho que é a memória mais marcante que eu tenho. Muito bem, esse é o nosso bate-bola. Ávila, a gente encerra por aqui esse momento, nesse bate-papo super legal. Gostei muito da sua presença aqui. A gente agradece a Ávila por ter aceitado participar do nosso Pod Mais. Pedimos que vocês comentem o que vocês acharam nos comentários do nosso podcast da semana. E agradeço e deixo espaço para você se despedir. Agradeço também pela oportunidade, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer mais um pouco e me sigam nas minhas redes sociais também.